Irmãos, vamos aproveitar o tempo agora e trabalhar bem com o tempo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio. Capítulo 11. Vamos ler e meditar a partir do verso 1, enquanto você vai achando, se coloca de pé, como é o nosso costume, né? Para nós agilizarmos. Senhor, nosso Deus e Pai, fale a cada um conforme o Senhor falou no meu coração por meio dessa mensagem, que se encontra no quinto livro da Tua Palavra, livro de Deuteronômio, capítulo 11. Usa-me conforme a Tua vontade para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deuteronômio 11, 1 em diante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até ao dia de hoje, e o que fez no deserto, até que chegaste a este lugar, e ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Amém. A igreja pode ser assim. Irmãos, aqui nesse quinto livro da Bíblia de Deuteronômio, a mensagem nesse trecho aqui era para que Israel amasse o Senhor e todos os dias guardasse os seus preceitos, mandamentos, estatutos, ensinamentos, seus juízos, para que eles pudessem, por isso, viver. Para que eles pudessem viver por isso, por essa obediência aos mandamentos do Senhor, os preceitos e a tudo o que está, como estava para eles também à época, estava escrito na lei de Deus. Então isso Israel tinha que ter em mente e não podia perder de vista, porque nisso estava a bênção de Deus sobre a vida de Israel. Nisso estava a manutenção de Deus no povo de Israel. Era a sobrevivência espiritual deles, era a vida deles, era tudo que eles precisavam de fazer, os israelitas, não é? Verso 2: considerai hoje, não falo com os vossos filhos, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor e a sua poderosa mão e o seu braço estendido. A mensagem era para aqueles que viram tudo que Deus fez, as maravilhas, os sinais que Deus havia operado. Era a mensagem para eles.
Como está aqui no versículo de número 2. 3. E também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. O que Deus fez na terra do Egito? Não é? A Faraó e a toda a sua terra. Deus enviou pragas, Deus ele feriu o Egito. Nós conhecemos a história, quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. O que acontecia? Quando Deus feria a terra do Egito, os egípcios com as pragas, o que acontecia com o povo de Israel? Nada. Por quê? Porque Deus, ele estava com esse propósito de ferir apenas os egípcios e não os israelitas. Os israelitas estavam no Egito, mas as pragas não alcançavam eles, porque Deus os protegeu. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. E aqui, que é uma passagem que fala sobre lembrança, eles deviam ter isso em mente, eles deviam lembrar disso. Alguns eu creio que se lembraram, outros deveriam ter lembrado e não lembraram, e por isso acabaram morrendo no deserto de serpentes abrasadoras, escorpiões, de secura no deserto, pelo qual eles caíram mortos, porque eles esqueceram, muitos esqueceram das obras de Deus. Então esse trecho era para que eles tivessem na memória tudo que Deus havia feito, né, na terra do Egito, e os grandes livramentos que Deus efetuou no meio do povo de Israel. Por exemplo, hoje o mundo ele tem sido atingido pelos juízos de Deus? Sim, não tem como negar, não é? Mas eu vejo que muitos servos de Deus têm sido protegidos por Deus neste mundo. Alguns caíram, morreram, não quero entrar no mérito da questão, se morreram porque chegou a hora, ou porque estavam devendo para Deus. Eu não quero entrar nesse mérito e nem posso. Mas eu tenho essa convicção no meu coração, de que Deus tem livrado a muitos servos seus neste mundo apocaliptizado, cheio de juízos, doenças. E as doenças, elas vão se proliferando, crescendo na terra. Vivemos um cenário meio que incontrolável, não é? Assim, incerto, o povo com medo. Mas eu entendo que pode até um cristão morrer pela vontade de Deus. Ele pode até pegar uma doença, não estou dizendo que isso não pode acontecer não. Mas se acontecer com o servo de Deus, vai acontecer pela vontade de Deus. Porque na vida do servo de Deus, manda Deus. Ninguém vai ceifar a vida do servo de Deus antes da hora. Nenhum israelita foi atingido por nenhuma praga dessas que Deus, com elas, feriu a terra do Egito. Então isso para nós é um ensinamento de que Deus protege como ninguém. Ninguém há como Deus, certo? Então às vezes nós ficamos meio pensativos, né? Assim dá aí um alastramento da doença, algumas pessoas acabam morrendo e a gente fica meio pensativo. Mas o cristão não pode se esquecer de que a vida dele está na mão do Senhor, não é?
Sabe por quê, irmãos? Porque se não for assim, Deus não é Deus. Por isso que é assim, porque Deus é Deus. Quando a pessoa se entrega a Deus, ela passa a fazer parte do povo de Deus. Deus passa a dominar a vida da pessoa. Deus passa a ser Senhor da pessoa. Então é por isso que, como Israel devia fazer isso, nós também devemos fazer. Não devemos esquecer dos ensinamentos do Senhor, da palavra de Deus, porque por ela nós vivemos nesta terra. Quando sai uma notícia bombástica aí de que o mundo vai ser devastado por uma doença, ou por uma onda, por um tufão, por um furacão, por um terremoto, por coisas do gênero que quase todo dia a gente está vendo, é uma tragédia. O cristão que é cristão, ele vai pensar assim: eu não vou assim me apavorar muito não. Eu vou tomar cuidado. Isso não quer dizer que você não tem que ter cuidado. Cuidado a gente tem que ter, mas tendo cuidado, quem te protege é Deus. Ao redor da sua vida, Deus se faz escudo, para que antes que algo te atinja, Deus lance por terra aquilo ali. Se não for a sua hora, Deus vai te proteger. Não é o caso da doença não vir até você, não. Ela vem, mas quando ela vem, há uma proteção sobre a sua vida. No nosso caso hoje, nós temos também o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida para nos proteger de toda e qualquer doença mortal, letal, fatal. Então o crente tem que ter essa visão. Senão ele vai se entregar ao pavor e ao medo. Mas... E olha só aqui no verso 4: o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando os perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Irmãos, é muito mencionado esse milagre que Deus fez, da abertura do Mar Vermelho. É muito mencionado nos Salmos, né? Você vai ver esse milagre muito mencionado na Bíblia. Por quê? Porque foi um grande livramento de Deus. Nós conhecemos a história. Deus, quando o povo de Israel saiu do Egito, ali liderado por Moisés, e Moisés sendo comandado pelo Senhor, eles chegaram até o Mar Vermelho. Quando eles chegaram até o Mar Vermelho, não tinha como o povo passar atrás do inimigo, o exército de Faraó do Egito, querendo pegar o povo. E Deus, ele deu uma ordem ao profeta Moisés. Ele usou o profeta Moisés para que estendesse ali a sua mão sobre o mar, e o mar abriu e o povo passou. A gente fica imaginando, né, aquele grande mar abrindo para o povo passar. 2 grandes muros de água, uma à direita, outro à esquerda, para o povo passar. E o povo passou. E enquanto o povo passou, o mar ficou aberto, porque o caminho que Deus abre, ninguém pode fechar. Amém. Mas Deus permitiu depois, ali ao longo da travessia, o exército de Faraó caminhar e ir em direção ao povo de Israel. E o que aconteceu? Quando eles chegaram do outro lado do mar, Deus novamente dá uma ordem ao profeta Moisés, para que ele estendesse novamente a sua mão para o mar. E o mar se fechou. E morreram todos os soldados do exército de Faraó.
nas águas do Mar Vermelho. Então, aqui está mencionando, isso já havia acontecido. Eles deviam ter isso em mente. E nós precisamos de entender também. Qual que é a aplicação para nós? Quantas coisas nós já temos visto ao longo da nossa caminhada, trajetória cristã? Quantas coisas, quantas manifestações, operações de Deus? Então nós também temos que lembrar das coisas que Deus fez, para que Deus continue nos abençoando, nos guardando de todo mal. Quem se esqueceu do que Deus fez, caiu pelo deserto, se rebelou contra Deus. O verso 5 diz assim, e o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar. Quantas coisas Deus fez no deserto, quantos livramentos. Desertos ali, como eu falei agora há pouco, de serpentes abrasadoras e escorpiões. Deserto onde não havia água para o povo beber, e Deus fez verter água da rocha para o povo beber e os animais beberem ali. Aquele deserto onde Deus, Ele provou o povo. Sabe por que Deus provou o povo? Naquele deserto onde Deus sustentou o povo com maná do céu, para fazer o bem para o povo, a Bíblia fala. Só que o povo não entendeu. Então, para que Deus nos prova? A intenção da aprovação de Deus é nos fazer o bem e não o mal. Mas se Ele vai fazer o bem ou o mal, vai depender de como a pessoa passa pela prova. Assim como Ele provou o povo de Israel no deserto, e os que não creram caíram mortos pelo deserto, assim também é com a gente. Às vezes eu falo sobre isso. Este mundo é um tipo de deserto que nós estamos atravessando, nós estamos passando. E o povo tinha um endereço. Qual era o endereço? A terra de leite e mel, Canaã. Quem creu, perseverou, entrou na terra de Canaã. Quem não creu, morreu. E a Bíblia fala de uma Canaã celestial para nós. E nós estamos passando pelo deserto deste mundo, desta vida. E se nós suportarmos, como suportaram ali Caleb e Josué, nós vamos passar pelo deserto desta vida, sem que o deserto nos atinja de uma forma fatal, sem nós sermos atingidos pelas serpentes abrasadoras, pelos escorpiões, pela secura do deserto, porque Deus se manifesta no deserto desta vida. Neste mundo Deus tem nos guardado, tem nos abençoado. Deus não vai guardar um cristão por qualquer outra coisa que não seja a sua fé de guardar os mandamentos do Senhor. Eu creio assim, se eu estou neste mundo e eu sei que eu estou aqui de passagem, eu sei que eu estou caminhando para a Canaã celestial, onde não haverá mais dor, lágrima, tristeza, porque essas coisas passarão, já serão passadas. Se eu sei que eu estou caminhando para lá, venha o que vier, eu sei que Deus é comigo. Virá a tribulação, virá a doença, problemas virão, mas não me atingirão antes que Deus venha, porque o Senhor é Deus que me protege, e Ele só atingirá a minha vida se Deus quiser. Não é que eu sou inatingível, não. Eu posso ser atingido, só se Deus quiser. Eu e qualquer outro que creia no Senhor, lógico, obviamente, né? Então, nós precisamos de lembrar das coisas passadas. Ah, pastor, mas eu ouvi falar por aí que a gente não pode viver de passado. Quem vive de passado é museu. Não é nesse sentido falando. Lembrar do que Deus fez não é ser museu. Lembrar do que Deus fez é ser cristão avivado para Ele continuar fazendo. O mundo tem seus jargões, mas nós cremos no que Deus fez no passado e continua fazendo, e eu creio que há de continuar daqui para o futuro.
Então isso é importante. Muitas pessoas acabam ficando pela vida, pelo mundo, porque elas se esquecem do que Deus fez em suas vidas, essas pessoas. Então o esquecimento, esse tipo de esquecimento, a Bíblia fala que nós temos que vigiar para não termos ele na vida. E se a gente pegar o histórico do povo de Israel, o povo de Israel foi um povo, essa parte do povo que não entrou na terra prometida, foi um povo murmurador, reclamador, contencioso, rebelde. Não é? Então o cristão ele tem que ter essa paz no coração que advém por ele guardar os mandamentos do Senhor. É isso que vai te dar paz no deserto deste mundo, desta vida. No verso 6 está assim, ó: e ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Aqui, em meio à mensagem de lembrança para Israel, traz à memória aqui a questão de Datã e Abirão. Por que esses homens foram lembrados aqui? Porque eles se rebelaram contra Moisés e consequentemente contra Deus. Na rebelião que está lá em Números capítulo 16, fala lá que houve uma rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés. Corá, ele era da família dos coatitas. Os coatitas eram aqueles que ficavam responsáveis, eles eram responsáveis pela Arca da Aliança. Eles levavam, carregavam a Arca da Aliança, o candelabro, a mesa, os utensílios do tabernáculo. Então era uma família levítica. Então qual é o problema aí, pastor? Eles almejaram uma coisa maior do que a que Deus deu para eles. Eles não ficaram satisfeitos com o ofício que Deus deu e almejaram o sacerdócio. Quiseram ser como Moisés e Arão. E aqui fala de uma rebelião. De uma rebelião. Então traz isso à nossa memória. Toda pessoa que não é satisfeita com o seu chamado, ela vai tentar buscar onde Deus não mandou. Não é? Irmãos, cada um tem um chamado. Não é uma questão da pessoa querer ser somente. Querer é bom. A Bíblia fala: buscai com zelo os melhores dons. Porém, existe a questão do chamado. Se Deus me chamou para pastor, adianta eu querer envolver com outra área? Vai dar certo? Não é? Então a pessoa tem que ter essa lucidez, esse discernimento bíblico espiritual. Deus me chamou para essa função, e nessa função Deus vai abençoar. Coisa boa é a pessoa dar conta do que Deus chamou ela para fazer. Isso aqui é bom. A pessoa dorme tranquila, nesse sentido falando, né? Porque ela sabe que está se esforçando para dar conta do que Deus chamou. Corá deixou o diabo colocar no coração dele e almejar o sacerdócio. Mais ou menos assim. Moisés e Arão, eles querem se elevar, eles querem ser os maiorais, mas nós podemos também. Só que o negócio de Deus com Moisés era diferente. Com Moisés, Deus falava face a face. E aí eles entraram numa questão que eles não tinham nada a ver com isso. Assim acontece com a maioria das rebeliões. Então esse dado aqui chama atenção.
nós devemos estar felizes, porque pelo fato de Corá não estar feliz, ele envolveu ali muitos homens, lideranças. Foi uma rebelião a nível nacional, e a colheita dele foi do tamanho da sua rebelião, porque a pessoa vai colher conforme o que ela plantar. Mal sabia ele o que Deus estava preparando. Moisés aceitou o desafio, não que ele quis isso, mas quando ele viu que eles estavam com essa semente da rebelião em seus corações, confrontando Moisés aceitou o desafio. E aí a Bíblia fala assim, eu quero até ir para lá, para a gente, nesse trechinho aqui dá tempo, pegar na íntegra. Números capítulo 16, se você puder, acompanhe comigo. Vou ler só o trechinho aqui, onde houve o desafio e eles se deram mal. Números 16, verso de número 28, está escrito assim: então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo que se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Olha só, eles desprezaram o Senhor. Quem se rebela despreza a Deus. Moisés acaba de falar, olha só, ele aceitou o desafio, porque ele sabia quem o havia chamado e quem o havia levantado. Ele disse assim, dessa forma, e aí está no versículo de número 31, e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou, com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pertenceram, e pereceram, melhor dizendo, do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Está vendo? Olha o que dá uma rebelião. A pessoa se levantar contra um homem de Deus. Então, não se pode ter isso. Acontece, mas de acordo com a vontade de Deus, não se pode ter. Eu vou invejar uma pessoa porque Deus tem um chamado para ela? Não. Irmãos, não tem ninguém maior do que o outro para Deus, não. Não é? O maior para Deus é o que serve. Só que às vezes a pessoa deixa entrar no coração uma inveja, um incômodo, e começa com essa semente maligna que houve ali no coração de Corá. Quem que esse fulano está pensando que é? Deus usa todos nós, achando que é assim. Não, irmão. Cada um tem seu dom. A Bíblia fala sobre isso. Aí a pessoa não estuda a Bíblia, fica pensando coisa, o diabo manipula a pessoa, age na vida da pessoa, e a pessoa envolve-se numa coisa que vai acabar no abismo. E sem contar que na rebelião dele, ele não era como Moisés. Quem fazia a obra de Moisés? Quem buscava a Deus como ele buscava? Aí é fácil eu invejar o outro, mas não fazer o que o outro faz. Eu quero o cargo dele, mas não consigo fazer a obra dele. E onde que eu vou chegar? Exatamente, o presbítero trouxe aí uma palavra boa, né? Às vezes a pessoa, ela inveja, mas não calcula, calma lá. Porque, eu vou ser aqui sincero com vocês. Irmãos, pode vir uma inveja ao coração de qualquer de nós. Agora, se ela vai permanecer ou não, aí entra o ser cristão. Se sobe um pensamento ao meu coração, à minha mente, que não é procedente de Deus, o que eu vou fazer se eu for um homem de Deus? Se eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus?
É isso, entende? Não é que nós não podemos, às vezes, agir na carne. Agora, se nós vamos continuar a permanecer agindo, aí é uma outra questão. O problema de Corá, como é que foi esse? Eles estavam ali cuidando do ofício deles no tabernáculo, né? Eles tinham o ofício deles, era um ofício levítico, honrado por Deus, abençoado por Deus, mas o homem não estava satisfeito. Ele quis ser grande, ou quis uma grandeza que não era para ele ali, se é que eu posso dizer assim. Como o amado falou aí, então, a pessoa esquece de pensar também, até sensatamente, calma lá, se eu não tenho dom para isso, deixa o irmão no dom dele, eu vou ficar no meu, e todos nós vamos, quer dizer, ali era o povo. Se Corá, ele ali tivesse em seu coração esse pensamento e dominasse esse pensamento de rebelião, ele ia continuar. Corá, ele era uma liderança no meio sacerdotal, só que ele quis ser muito. Ele almejou o sacerdócio. E aí é uma questão, irmãos, que a pessoa tem que pensar. Certo? Hoje, por exemplo, vamos trazer essa mensagem para hoje. Assim, algumas coisas que acontecem hoje e que eu fico preocupado, e até já deixo para vocês esse alerta, né? Às vezes eu conversei com o presbítero, parece que algumas vezes e tal, porque esse assunto é muito atual, né? Infelizmente. Hoje se compra a consagração de bispo, apóstolo, pastor, se comprado. Você vai, a pessoa vai para determinado lugar, chega lá, fica um final de semana, não sei quantos dias, né? E pronto, acabou. Olha na cabeça, carteira, diploma, sou apóstolo. E aí quando chega na cidade dele, quem faz isso às vezes, né? Quando tem essa grandeza exagerada no coração, que não era nem para dentro. Aí quando chega na cidade, né? Estou usando um exemplo, existem vários. Aí acontece um problema na igreja do camarada, se é que tem igreja, né? Se é que tem. Se não chegar numa outra igreja, aí acontece um problema, sabe como é que ele fala com a pessoa? Você sabe com quem você está falando? Entendeu? Com coisa que a pessoa, por quê? Subiu para a cabeça. Você sabe com quem você está falando? Com coisa que ele é uma celebridade, né? Olha só a que ponto nós estamos chegando. O maior bárbaro que não tem nenhum conhecimento, nenhum amadurecimento espiritual. Isso, olha só, aí entrou com mais uma palavra que dá para poder a gente trabalhar mais. Não tem maturidade, não tem tarimba, não tem experiência, e essa pessoa vai ser frustrada, vai frustrar quem não viver com ela. Esse é o problema. Se eu lido, eu estou pregando aqui para vocês, mas se na hora da minha pessoa atuar, né, da minha atuação, eu não souber atuar, eu vou ser um desastre. Então não é a questão de chegar aqui e pregar somente, não. Isso aqui é uma parte. A pessoa tem que saber pregar também, vai ser ministrar, vai pregar e dizer. Porém, a pessoa no trato com os irmãos, o que faltou para Corá? Humildade. Moisés foi humilde, mas ele não foi. Ele foi arrogante. Aí quando Moisés olha para ele assim, vê aquela arrogância, né, ali dominando a vida dele, aí Moisés aceitou o desafio. Porque ele desafiou Moisés. E desafiando Moisés, ele estava desafiando a Deus. Porque quem levantou Moisés foi Deus. E aí a derrota já era certa. Então, nós precisamos de ter cuidado com isso. Eu vou andar um pouquinho aqui só para finalizar. Eu não quero me concentrar. Mas esse detalhe está aqui. A gente tem que ter cuidado. Nós vimos aqui que a terra abriu a boca e engoliu ali Corá. E tudo que tinha que engolir naquele momento. E depois saiu fogo do Senhor. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. E consumiu lá os homens que estavam na rebelião. Tem que mijar isso aí. Então eu vou voltar para o Deuteronômio aqui para a gente aproveitar, né? Não estender muito o culto. Deuteronômio 11. Olha só. Deuteronômio 11, uma outra coisa que eles tinham que ter em mente.
Eu não li. Versículo, ó. Se você leu 8, está assim, ó: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vais, ou para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, verso 9, sob juramento prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Então qual era o segredo da prosperidade deles? Guardar os mandamentos. Tudo passa por guardar a palavra, sempre, tanto lá quanto cá. Verso 10 agora, ó. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e como, ou com o pé, arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes, de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Olha, essa terra que vocês vão possuir não é como a terra do Egito, não. Lá no Egito vocês tinham que regar a pé. Era uma coisa custosa, cansativa. Eles tinham que regar a terra a pé. Agora a terra de leite e mel, quem regava do céu era Deus. Porque daquela terra Deus cuidava. Ou seja, olha, a terra que vocês vão possuir é o que de melhor tem, que Deus está preparando para vocês. Deus cuida dessa terra. Os olhos do Senhor estão sobre essa terra. Essa terra depende de Deus. Deus a abençoou. Deus está entregando a terra a vocês. Terra de leite e mel, terra da prosperidade. O que é isso para nós, pastor? Tem Canaã para nós? Não. Para nós hoje, trazendo para o Novo Testamento, a nossa Canaã não é mais na terra, não. Acabou o projeto terreno, é celestial. A carta aos Hebreus fala isso. Só que para eles era na terra. Deus ia dar essa bênção como deu. Mas eles não. Infelizmente, lá na frente, a gente vai vendo tantos conselhos, parece cada conselho repetitivo, né? A gente observa e vê, nossa, Deus falou tantas vezes as mesmas coisas, e mesmo assim, lá na frente eles esqueceram. Olha só, dá a entender que Deus já estava vendo, né? Assim como Deus nos fala hoje, para a gente não esquecer amanhã ou depois. Então Deus tem o melhor para nós. O melhor para nós hoje é o céu. E vai entrar lá quem perseverar. Graças a Deus. Nós podemos dizer que o mundo é uma figura do Egito e o deserto também. Certo? Deus nos tirou da casa da servidão, onde nós servimos a Satanás e o pecado, nos libertou. Só que nós ainda estamos a caminho da promessa. Precisamos ter cuidado, né? E aí, uma outra questão aqui no verso 13, se você puder acompanhar comigo, olha só. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Se vocês obedecerem, eu vou dar as chuvas, as primeiras e as últimas, e vocês terão uma colheita abençoada. Se vocês diligentemente, cuidadosamente, dedicadamente obedecerem os mandamentos. Então isso nunca vai mudar de lá para cá. Crente obediente à palavra de Deus é guardado e abençoado. Crente que não obedece já é falido, já é derrotado. Tá? Então nesse sentido. E aqui olha só, um alerta.
Ainda Deuteronômio 11, 16, 17, versos 16 e 17. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Então havia uma condição para que eles permanecessem abençoados na terra: obediência. Glória a Deus. Essa é a condição. O crente às vezes converte uma pessoa que diz ser, aí parece que começa a relaxar e começa a viver uma vida, né? Aí de repente você encontra com a pessoa: não, eu sou batizado, mas eu estou dando um tempo, depois eu volto. Eu estou aí num mistério com Deus aí, entendeu? Você não vai entender, não. Não vou adiantar falar contigo não, tá? É desse jeito. Da onde que a pessoa tira isso? De uma mente carnal. O inimigo lança pensamento. Tem muito manto, muito rolo, que eles dizem que é mistério por aí, que são mistérios de Deus, que não são. Estão prendendo pessoas. Todo mistério que está contrário à palavra, lança fora, irmão. Vigia com isso, entendeu? Versículo de número agora, para encerrar agora, de verdade, 22. Deuteronômio 11. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Então quer dizer, eles derrotariam ali os inimigos pela obediência. Por mais que os inimigos fossem maiores e mais poderosos, pela fé, pela obediência aos mandamentos a Deus, eles derrotariam os inimigos. Então o crente não vai vencer pela força do seu braço ou pela sua capacidade intelectual, mas sim pela sua fé e obediência a Deus. Essa é a questão. Verso agora, 24 e 5 para encerrar. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Olha só que mensagem. Se vocês obedecerem, no lugar que vocês pisarem, as pessoas terão medo de vocês. Deus vai fazer isso, vai lançar o medo, o espanto, o pavor nas nações inimigas de vocês, se vocês obedecerem. Então, o grande segredo revelado é a obediência. É a obediência a Deus. Se eu obedeço, não tem ninguém que vai me vencer, no sentido de quê? Qual o sentido aqui? De estar caminhando para a Canaã celestial. Como eu falei, é preciso entender a promessa antiga, que era a Canaã terrena, para nós hoje os cristãos a Canaã celestial, senão vai fazer confusão. Mas ainda assim eu digo que as bênçãos terrenas que Deus tem para um cristão, se ele obedecer, elas vão acontecer e ninguém poderá detê-las. Pela obediência, é o mesmo princípio. Se Deus tem um mistério na minha vida, vamos supor que Deus tem um propósito na minha vida. Pastor Vinícius está meio que no anonimato, não é muito conhecido, pouco conhecido só na cidade dele, mas Deus tem um grande projeto para, a partir de um momento, começar a crescer. Vamos colocar assim, né? Estou dando um exemplo, não estou dizendo necessariamente. Se Deus tem esse propósito e eu obedecer, na hora certa a coisa vai acontecer. Não é porque eu posso fazer isso, não, é porque Deus pode fazer isso na minha vida. É porque eu obedeci, eu criei. Então cada um de nós vai ter vitória, tanto aqui na terra, quanto a entrada na vida eterna, pela obediência, os mandamentos, a palavra
É a pessoa conhecer, obedecer, guardar, viver. O resto é com Deus. É isso. Se a gente tiver essa condição de guardar o que Deus está falando, cada um, Deus não somente vai fazer como já está fazendo. Então nisso está a bênção de cada um de nós e da igreja como um todo. Porque Deus tem propósitos para a igreja e para cada um também individualmente. Então, tanto no coletivo quanto no individual, a coisa caminha nessa via, guardando os mandamentos do Senhor. Você não vai ver nenhum homem sequer da Bíblia que guardou a palavra de Deus e foi vencido. Vencido no que diz respeito à vontade de Deus para a vida dele, o propósito de Deus. Só morreu quando cumpriu o propósito de Deus. Por quê? Porque a vida do servo de Deus, ela está em quê? Ela depende de quê? Da obediência. Isso não muda. Hoje a gente vive num tempo em que as pessoas, nem todas, né? Não pode generalizar, mas muitas pessoas, elas querem conhecer tanta coisa, mas não tem comunhão na igreja mais, não obedece, não ama mais os irmãos, está assim, lançando por terra os mandamentos de Deus. E a gente não vai ser abençoado pelo fato de ficar entrando na internet, seguindo fulano, vou seguir o fulano aqui, um mentiroso, outro mais mentiroso, e eles estão ficando ricos nas costas dos tolos, e esses que eram para estar obedecendo a Deus, estão seguindo a homens. Quantos seguidores você tem na internet? Já tem 1 milhão. Eu não sigo ninguém, eu sigo a Jesus Cristo. Amém. Pastor, quantos seguidores o senhor tem? Eu nem sei. O senhor segue quem? Eu sigo a palavra. É desse negócio. Porque Jesus disse o quê? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Irmão, não tem ninguém digno de ser seguido assim, que eu estou falando, como Cristo não. Só tem pessoa que enche o peito lá. Eu tenho tantos seguidores, meu canal tem isso. Eu quero morar no céu. Se eu der conta de seguir Jesus, o resto não me importa. Esse é o meu desafio. Isso não quer dizer que eu não ouço um pregador bom. Isso acontece, né? A gente ouve alguns pregadores, né? Isso faz parte da nossa vida. Agora ficar seguindo um para lá, um para cá, a gente tem que seguir a palavra. Muitos têm caído nessa. Eu sou seguidor do fulano, Beltrano e Cicrano. Esqueceu de seguir a Deus. Caiu. Tem milhões. Mas e Deus? Não, pastor, eu estou seguindo uma pessoa que segue a Deus. Tudo bem, pode acontecer esse tipo de discipulado, mas vigie. Porque muitos nessa têm deixado o Senhor, de seguir o Senhor. E quem segue o Senhor vai entrar lá, quem não segue não vai entrar. Tem muitos conduzindo outros aí a caminhos errantes. Pano de fundo é dinheiro, fama, sucesso. Então a gente tem que entender uma coisa: o céu está acima disso tudo. Fama, dinheiro, sucesso, vai ficar tudo por aí. Só vai subir quem seguir o Senhor até o final, guardar os mandamentos. Se coloque sobre nesta noite, se coloque de pé, faça-se com suas mãos em como receber. Pai, a todos os presentes e ausentes eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação de Jesus Espírito Santo. Dê a todos ao pão final de domingo consolado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática encorajados, ó Pai, amanhã pelo Espírito Santo, para que fiquemos, ó Pai, nos mandamentos do Senhor daqui para a eternidade. Assim eu oro e os abençoe em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Não vai embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para terminarmos o culto.